Olá pessoal, bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de KPIs. Eu acredito que você já tenha ouvido sobre essa sigla, que é uma sigla muito atual, tem tudo a ver com a globalização e muito a ver com a competitividade, né? Então o KPI significa Key Performance Indicator, que se a gente traduzir significa indicadores-chave de desempenho. O que é o KPI? É uma maneira simplesmente de você que te permite avaliar e medir o desempenho de um processo, por exemplo, né? Não só de processo, mas você pode medir performance de pessoas, por exemplo, né? Então, quando eu falo que é um tema muito ligado à atualidade, diante da concorrência do mercado hoje, cada vez mais as empresas têm a necessidade de medir os seus resultados para que ela saiba se ela está sendo competitiva, se ela não está, para ela identificar gargalos, para ela ver onde estão os erros no processo, para que ela possa melhorar. Uma das principais características dessa metodologia é o quê? Que a partir dela você pode criar metas, né? Então, como eu falei, eu posso usá-la para medir processos dentro de uma empresa. Então, quando a gente fala de tempo, né? No processo produtivo, uma peça X tem que estar numa parte do processo por 30 minutos. A gente constatou que ela tinha que estar lá em 30 minutos. Tudo que estiver fora desse tempo, a gente sabe que está fora do padrão. Então, eu posso medir processo, como eu posso medir pessoas. Eu posso medir a meta, colocar uma meta para cada vendedor, por exemplo, e ao final do mês eu poder olhar o resultado que ele apresentou e comparar essa meta para saber se ele está performando dentro do que a gente espera e dentro do que não espera. É claro que quando a gente fala de medir metas, é importante que essas metas estejam claras para os vendedores, para a equipe, para que ao final, quando eles forem avaliados e tiver lá essa comparação que a gente falou do resultado apresentado com a meta, para que não seja novidade. Até porque se ele tiver essa ideia de qual é a meta que é esperada dele, desde o começo do mês, por exemplo, ele tem a capacidade de fazer a autogestão do seu resultado. Ele vai saber a hora que ele está bem em relação ao resultado, a hora que ele está mal, se ele vai conseguir atingir ou se ele não vai conseguir atingir a meta. Então fica muito mais fácil para poder ter essa gestão. Existe uma frase que é atribuída por Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna, né? Que diz o seguinte: o que não é medido não pode ser gerenciado. E essa é a ideia do KPI. É fundamental, de alguma maneira, medir o desempenho dos processos e comparar o resultado com as metas pré-estabelecidas. Então, se a gente pensar no KPI como uma ferramenta para a gestão de indicadores de resultado, a gente pode dizer que o KPI ele se baseia em um campo com cálculos, né, específico para cada caso. E ele tem o objetivo de ajudar os usuários a avaliar o desempenho em relação às metas estabelecidas. Quando a gente fala de KPIs, a gente tem dois tipos de KPIs, né? A gente tem os KPIs que são qualitativos e quantitativos, né? Os qualitativos são mais fáceis de medir, porque geralmente você tem um número para poder comparar. Então, igual no exemplo anterior que eu falei, sobre a meta de vendas de uma equipe. É um número que você tem, à medida que eles vão vendendo, esse número você tem como acompanhar e comparar ele de uma maneira fácil e simples com a meta estabelecidas. Quando a gente fala de KPIs qualitativos, já é um pouco mais difícil, porque você está avaliando algo que não é medido através de números. Por exemplo, quando a gente fala de medir a satisfação quanto ao atendimento telefônico, por exemplo, ou atendimento de um vendedor, não tem como você olhar e falar, atribuir uma nota para essa pessoa, porque isso, cada pessoa que vai ser atendida por um vendedor, por exemplo, tem um conceito, vai ser atendido de uma maneira diferenciada, enfim. Para facilitar isso, para que isso possa ser medido, o que as empresas costumam fazer? Geralmente elas atribuem uma nota para que a pessoa que está avaliando consiga deixar claro o grau de satisfação. Então, num atendimento telefônico, ao final, geralmente, a empresa pede que você atribua uma nota de 0 a 10. Então, sabendo que 0 é a nota mínima, ou seja, totalmente insatisfeito, e 10 é a nota máxima, totalmente satisfeito. E ali a empresa consegue também avaliar o desempenho de um vendedor, por exemplo, no quesito satisfação dos clientes. É importante ressaltar que ao definir uma meta, um KPI, por exemplo, é importante que se leve em consideração o histórico de vendas no passado. Por quê?
Quando uma empresa ela atribui uma meta ou ela estabelece algum indicador como esse e ela não tem nenhum parâmetro para poder fazer isso, ela corre o risco de colocar um número que é intangível, é fora da realidade. Então, se uma equipe se depara com uma meta que eles percebem que é totalmente fora da realidade, a medição desse KPI pode virar contra a empresa, porque isso pode desmotivar as pessoas. Então é importante, quando você estabelecer uma meta de vendas, que você olhe para o passado e veja lá a média das vendas e tudo mais, para que você coloque alguma coisa próximo àquilo. Porque, por exemplo, se a média de vendas de um período é de 100 vendas por mês e de repente, ao estabelecer um KPI, você coloca a meta de vendas como 200, então você está pedindo o dobro, que está totalmente fora do que a equipe costuma fazer. Então tem que tomar esses cuidados, e tomando esses cuidados, esses KPIs vão servir de grande valia dentro de uma empresa, para que possa ser avaliado lá os indicadores-chave de desempenho, e para que também a equipe consiga, nesse caso, fazer uma autogestão, independente da atuação direta do gestor ou não. Espero que vocês tenham entendido aí o que é o KPI, a importância deles, e fica a dica para que vocês possam utilizar aí nos seus processos, no dia a dia, dentro das empresas. Até o próximo vídeo.